Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o roteiro da prática de laboratório que vamos realizar. O título é Diodos e Retificadores e nesse roteiro tem todas as instruções necessárias para vocês realizarem a atividade. De todas formas, eu achei importante também fazer uma explicação geral para vocês. Tá? Inicialmente a gente tem uma breve explicação do que são os diodos, retificadores. A gente estudou também, né, na sala de aula, e o objetivo desse laboratório é aplicar os conhecimentos adquiridos tanto para a parte de diodos em corrente contínua, quanto à verificação do comportamento dos retificadores de meia onda e onda completa. Também a gente vai estudar os retificadores com filtro, ou conhecidos também como retificador com ripple. Então, o que a gente vai fazer hoje? Nós temos aqui uma descrição do nosso procedimento e nós vamos realizar esses quatro laboratórios. Né? Primeiro a gente vai estudar o comportamento do diodo, depois esses três tipos de retificadores. Então, assim, eu deixei aqui, nesses itens A, B, C, D, E, o que vocês precisam fazer, tá? Então, vocês precisam assistir esse tutorial com os procedimentos, né? Nesse momento eu estou gravando, então eu vou adicionar o link assim que finalizar a gravação. Depois aqui tem a forma de vocês acessarem os laboratórios da UGTEC lá desde o Blackboard, tá? Tem aqui o caminho todo, material de aulas, laboratórios, práticas específicas da engenharia elétrica, eletrônica de potência e retificadores. Depois, vocês precisam realizar as 4 experiências que estão descritas na sequência, né, nos itens 3.1 a 3.4. Depois, nos itens 4.1 a 4.4, eu vou apresentar para vocês as tabelas, né, as indicações específicas do que vocês precisam preencher, né, as medições que vocês precisam realizar. E depois tem os itens 5 e 6 para ser complementados por você. Uma vez finalizado todo esse procedimento, vocês vão postar o relatório, tá? Como atividade no Blackboard, esse aqui é o nome da atividade, A1A, tá? Então, assim, eu separei por itens os 4 laboratórios que vamos realizar. Então, primeiro tem o comportamento do diodo, na hora que vocês acessam o laboratório, vocês precisam escolher, né, o comportamento do diodo, porque tem 5 laboratórios lá, nós vamos fazer 4 deles, tá? O circuito que a gente vai analisar é esse circuito simples, tá? Uma fonte variável, no caso, temos o diodo e temos um resistor, tá? Assim que eu finalizar, eu vou fazer o tutorial também aqui, e aí vocês vão poder assistir ele completo. Tem o segundo, que é o retificador de meia onda. Então, aí vocês precisam também, né, escolher essa opção no lab da UGTEC. O circuito que a gente vai estudar para o retificador de meia onda é esse circuito simples aqui, tá? Uma fonte, o diodo, alimentando uma lâmpada, ou seja, uma resistência, né? Mesma coisa, assim que eu finalizar o tutorial, eu vou colocar aqui o link. O terceiro laboratório, retificador de onda completa, nós vamos realizar esse tipo de retificador. Tá? Não fiquem assustados, na sala de aula a gente conseguiu fazer até o retificador de onda completa com o transformador e 2 diodos. E finalizamos justamente quando iniciamos essa parte aqui do retificador em ponte, tá? Então, o comportamento é exatamente o mesmo, então não precisa ficar assustados, tá? Eu tinha comentado isso na sala de aula, então a gente vai seguir esse circuito aqui. Eu coloquei aqui um comentário, né? Bom, na verdade mais pra frente, de que o esquemático parece diferente, mas temos os mesmos elementos. Temos uma fonte, 4 diodos e uma resistência que é a nossa carga. Tá? Então, existem diferentes formas, né, da gente representar esse mesmo circuito. Finalmente, a gente vai fazer o estudo do retificador com ripple, tá? Que é o quinto. O retificador trifásico, ele não faz parte dos nossos conteúdos, né? Nós estamos focando em circuitos monofásicos, tá? Então, a gente vai fazer o retificador com ripple diretamente. Porém, quem quiser verificar, quem quiser fazer, fica à vontade, tá? Tá bom. Então, o circuito, então, é esse, o retificador completo, né? De onda completa, com um capacitor, tá? Então, a gente vai analisar esse circuito também. Então, aqui, nesse ponto 4, onde estão os resultados, é onde vocês precisam se atentar, tá? Então, eu também separei, da mesma forma que a gente chamou, né? 3.1, 3.2, etc.
aqui a gente tem cada uma das experiências que vocês estão realizando separadas. Para a primeira experiência, eu coloquei essa tabela e aqui eu coloquei aproximadamente 3, porque no momento que vocês forem fazer, vocês vão verificar, não é possível colocar 3 certinho, tá? Então, eu estou deixando, então, esses valores aqui, vocês podem alterar. Vamos supor, eu consegui colocar 2,81. Beleza, então aí eu vou colocar aqui esse valor, 2,81. Não, professora, eu consegui colocar 3,18. Beleza, você coloca aqui o 3,18, tá? Mas é importante que vocês complementem essa informação aqui, tá? Por exemplo, 2,85, né? 0,85, tá? Ou 3, 42, por exemplo, tá? Então, vocês colocam aqui certinho na tabela o valor com o qual vocês trabalharam. Aí, vocês calculam, né, para esse circuito que estamos estudando, qual teria que ser a tensão na carga com a segunda aproximação. Ou seja, eu preciso considerar a tensão do diodo de 0,7, tá? Aí vocês vão realizar a medição no laboratório dessa tensão na carga. E vocês vão precisar calcular essa tensão de joelho, tá? Como vocês vão fazer? Vocês vão pegar a tensão medida menos a tensão que vocês vão medir lá no multímetro. Agora vocês vão falar, professora, mas a tensão do joelho não é sempre 0,7? Sim, é o que a gente vem trabalhando, é o valor teórico que nós trabalhamos. Mas no laboratório vocês vão observar que vai ter alguma alteração, tá? Então, vocês vão colocando aqui essa relação. Eu vou, só para ajudar vocês, iria ser a tensão da fonte, né? Menos a tensão medida no multímetro. Medida no multímetro, tá? Então, vocês vão fazer essa medição para cada valor. Depois, eu estou pedindo para vocês calcularem quanto queria ser a minha corrente se meu resistor, né, minha carga, fosse de 23 ohms, tá bom? Então, assim, vocês vão observar no laboratório, não tem o valor da resistência, mas a gente pode calcular, né, conforme os valores medidos. Então, essa coluna aqui, vocês vão calcular conforme essa coluna anterior, tá bom? Após isso, eu estou pedindo para vocês realizarem um gráfico dos valores de VD, ou seja, dessa coluna aqui, tá? Tensão do diodo, eu vou colocar aqui até para ajudar, tá bom? O VD. Então, vocês realizam esse gráfico, tá? Só estou colocando um único valor, tá bom? Então, nossa referência é só ela, porque adicione, tá? A intenção é que vocês analisam, né, como vai variando essa tensão de joelho de acordo com os valores com que eu estou alimentando meu circuito, tá? Então, aí vocês fazem esse gráfico e colocam aqui, né, após essa tabela. Agora, a gente vai passar na segunda experiência, retificador de meia onda. Então, o que eu estou pedindo para vocês calcularem? Os valores, vocês vão conseguir medir esses dois aqui, tá bom? Então, aí eu coloquei valores do osciloscópio e valores calculados. O osciloscópio do LAV, ele vai fornecer esses dois valores, mas a gente já conhece, né, aqui, tensão média, aquele VCC, né, e tensão RMS. Então, vocês podem calcular com as fórmulas que a gente utilizou na nossa aula. E também vocês podem calcular essas correntes considerando esse valor da carga, tá bom? Então, também, mesma coisa, não dá para saber quanto que é o valor da nossa carga no nosso laboratório, mas vamos assumir que fosse uma carga de 100 ohms, então vocês realizam esses cálculos. No terceiro item, que é o retificador de onda completa, que nem eu comentei, eu até deixei aqui, né, vocês, na verdade, além de preencher esses dados, né, também tensão medida, tensão mínima e máxima e mínima, vocês vão conseguir verificar lá no osciloscópio. A tensão média e o RMS vocês vão precisar calcular. Eu vou adicionar aqui as fórmulas, tá bom? Tá faltando aqui, estou verificando agora. E aqui a gente também, né, vocês fazem os cálculos de acordo com esses valores. Após isso, eu estou pedindo o seguinte, que vocês realizem uma simulação que forneça a mesma forma de onda. Então, o que vocês precisam se atentar nesse ponto, né? Vocês vão observar no laboratório
não tem os valores de tensão, não tem os valores da carga também. Então, o que eu quero que vocês façam? Conforme o valor pico que vocês observaram lá na forma de onda gerada, vocês pensem, se esse aqui é o valor pico, quanto que é o valor pico da minha fonte, tá? Então, aí vocês fazem uma simulação de acordo com esses valores medidos, com o retificador de onda completa. Na sala de aula, nos slides, eu deixei uma simulação pronta desse retificador de onda completa. Se vocês quiserem aproveitar, vocês podem usar ele e alterar os valores, né? O valor da fonte que vocês precisam alterar especificamente, tá? Então, aí vocês realizam essa simulação e adicionam aqui a imagem, tá? Vocês copiam aqui, né, tanto o seu circuito, o circuito que vocês usaram para simular, quanto os resultados de tensão, tá? Vamos focar apenas nos resultados de tensão. Finalmente, no último laboratório, que o retificador com Ripple, eu só estou deixando para vocês colocarem esses dois valores medidos, tensão máxima e mínima, e aí vocês colocam a tensão média. Dessa vez, por enquanto, vamos focar apenas na média matemática, tá bom? Então, vocês preenchem esses resultados. Esse circuito é o que menos a gente estudou, então não vou cobrar muito. Depois, né, de vocês realizarem essa experiência, nas nossas aulas vamos continuar realizando os exercícios. Agora sim, observações e conclusões. Né? Para centralizar melhor as observações e conclusões de vocês, eu estou deixando esse forms para vocês preencherem. Tá? Eu vou pedir, por favor, sejam bem sinceros nesse preenchimento, tá bom? Eu não estou pedindo para vocês colocarem seus nomes. Então, sejam sinceros. A intenção aqui não é fazer uma avaliação certo ou errado, não é um quiz, tá? Realmente o formulário tem algumas questões relacionadas com os procedimentos, como foi a sua experiência com o laboratório da UGTEC, o que vocês acharam, gostaram, não gostaram, o que vocês consideraram que poderia melhorar, talvez, nesse laboratório, quanto tempo vocês demoraram para fazer a experiência, para fazer todo o relatório, né, desde assistir os vídeos, realizar as medições, fazer seu relatório, postar, etc. Tá? Isso também, mesma coisa, não é para ver se vocês estão usando, se vocês ficaram na aula as 3 horas, não é essa a intenção. Tá? A intenção é realmente eu ter uma noção de quanto tempo vocês estão ocupando em realizar esse tipo de atividade. Isso é mais um feedback para mim, para eu poder me organizar em futuras atividades, tanto para vocês quanto para futuras turmas, tá bom? E também, obviamente, tem questões relacionadas aos conteúdos. Então, eu deixei algumas questões que são de escolha múltipla, e deixei também algumas questões para vocês responderem. Então, a mesma coisa, por favor, pessoal, eu vou recomendar, responda com sinceridade e responda. Em alguns casos, pode ser que vocês não saibam a resposta, então seja sincero, né? Coloca, eu não sei, né? Mas assim, obviamente, antes de colocar o não sei, né? Pensa um pouquinho, analisa, raciocine. Essa é a intenção, né? Que vocês realizem, vocês pensem, vocês vejam, né, até que ponto vocês conseguem chegar. Então, é isso que eu quero ver, tá bom? Não é uma questão de, eu quero ver quem acertou, quem errou. Quem acertou vai ter 10, quem errou vai ter 0, né? Ou errou a metade, acertou a metade. Não é uma prova. É uma avaliação que se considera como uma avaliação diagnóstica. Tá? Eu quero saber como que está o andamento de vocês até esse ponto que a gente chegou nesse semestre. Tá? Então, realmente sejam bem sinceros. Tá? Finalmente, após vocês preencherem esse formulário, eu vou ter as respostas de vocês. Então, o que eu quero? Que vocês coloquem aqui, nesse ponto 6, simplesmente um comprovante. A última página, eu não quero que vocês mandem um print de todos os pontos que vocês preencheram, porque eu vou ter essas respostas. O que eu quero que vocês enviem é simplesmente o comprovante de que vocês preencheram o formulário, tá? Porque, assim, eu quero que todo mundo preencha. A atividade vocês podem realizar individual, ou em grupo, ou em dupla, tá? Como for melhor para vocês. Até assim, eu aproveito esse momento da gravação para pedir para vocês ajudar aqueles colegas que assistem as aulas apenas via celular ou via tablet. Quem puder fazer em grupo, mostrar o pessoal como que funciona, o pessoal força-tarefa aí dos colegas, tá? Então, bom, aqui simplesmente tem as referências que eu usei, né? Tem os roteiros do laboratório, o sumário do laboratório de TEC, ao qual vocês vão ter acesso.
E é isso, tá? Então, assim, não se esqueçam, o que, que vocês precisam entregar como atividade? Todo esse relatório que eu estou disponibilizando para vocês no Blackboard, em formato Word, então aí vocês vão precisar simplesmente complementar essas tabelas, adicionar as imagens, né, os gráficos que estão sendo solicitados a vocês, a simulação. E aqui nesse ponto 6, vocês colocam... Opa! Aqui nesse ponto 6, vocês fazem o print, adicionam o print e todo esse relatório completo vocês postam na atividade A1A lá do Blackboard, tá bom? Qualquer coisa eu estou à disposição.